Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla com inteligência artificial vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Volta às aulas é no Master Supermercados. São muitas opções em cadernos, mochilas, canetas, lápis de cor, jogos educativos e muito mais. Venha conferir e o melhor. Toda a linha de material escolar em até 5 vezes sem juros. 5 vezes sem juros. Volta às aulas é no Master Supermercados. Tá no Master? Tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Escolha investir em seu futuro com a promoção Eleva Capital da Unicred. A cada R$ 250 investidos em capital social, você concorre a prêmios incríveis. Imagine ter em casa uma adega para seus vinhos favoritos, uma cervejeira ou uma Smart TV para os momentos especiais. Ou ainda ter a chance de concorrer a uma BMW X1. Promoção Eleva Capital da Unicred. O seu futuro mais próspero. Participe! A união de um sonho com coragem de empreender, vencer e construir fez hoje ser uma referência em farmácia de manipulação em Erechim. Uma história de excelência escrita todos os dias. Com isso, criamos experiências, ideias e fórmulas com um único propósito: sua saúde e bem-estar. Completamos hoje 25 anos de aprendizado, trabalho e dedicação. Uma empresa com alma e coração. Somos muito gratos a vocês, clientes, colaboradores e fornecedores. Santa Essência Farmácia de Manipulação. 25 anos. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim. Mês de fevereiro já chegou e é hora de você cuidar da sua saúde, mulher. Em homenagem ao Dia Nacional da Mulher, que vai acontecer em março, e também ao Dia Nacional da Mamografia, a Saúde da Mulher do Hospital Unimed está com uma super promoção para você fazer o seu exame de mamografia. R$ 150 vai custar o seu exame, mais o cartão Saúde e Acesso Fácil, que custa R$ 18 mensais. Então não perde essa oportunidade da Unimed. Se você ainda não tem esse cartão de acesso fácil, é só passar na Unimed, fazer esse cartão, ele fica pronto na hora, você vai pagar R$ 18 mensais e vai poder fazer a sua mamografia por R$ 150. E lembrando, mês de fevereiro é um mês importante para você cuidar da sua saúde. Aproveite essa época gostosa de calor para fazer todos os seus exames de saúde. Dar aquela atenção especial para o seu corpo, tratar qualquer área do seu corpo aí, juntamente com a Unimed, com os mais de 280 médicos que a gente tem aqui na cidade de Erechim. E também a Unicred Eleva aqui, que está na 15 de novembro, no número 79, cuidando da sua saúde financeira. Duas áreas bem importantes para a gente viver aí tranquilamente. E não esquecendo da nossa alimentação. O Master Supermercados possui alimentos de alta qualidade para você estar sempre muito bem nutrido, para ir aguentar esse calor que está bastante quente nos últimos dias, aproveitar a sua vida de forma leve através de uma alimentação que te dê energia e disposição.
E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma data importante do mês de fevereiro, que trata sobre a leucemia, sobre o lúpus e outras doenças aí do sangue. E a nossa convidada é a doutora Caroline Fusinato Molin, que é hematologista aqui na nossa cidade, está aqui hoje conosco para a gente conversar de uma forma leve, sem assustar você, da importância de você estar sempre fazendo os seus exames, buscando o seu atendimento, a sua ajuda, para não passar por momentos difíceis na vida. Doutora, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Sandra. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Doutora, esse mês é um mês importante, né? Quer dizer, todos os meses do ano para cuidar da saúde, eles são importantes, mas esse mês a gente fala um pouquinho mais aí de tratar das doenças do sangue. Sim, esse é o mês, fevereiro laranja. Então fala sobre a conscientização, principalmente de uma doença do sangue que é a leucemia. Pois é, doutora, a gente já passou aí e seguidamente vendo nos noticiários, aqui na cidade, pessoas que já passaram pela leucemia. Por que alguns estão jovens, por que outros na meia idade? Existe um parâmetro? Como é que os estudos científicos tratam a leucemia? Então, a leucemia, ela tem duas formas, que é a aguda e a crônica. E isso também tem a ver com a idade. Geralmente, a leucemia crônica, ela é mais de pacientes mais idosos, mais velhos. Já a leucemia aguda pode ser de todas as idades. E é um dos cânceres mais comum na infância, por isso que também afeta crianças. Pois é, doutora. E tem sintoma? A pessoa começa a se sentir cansada? Como é que funciona para descobrir se tem leucemia? A leucemia, ela afeta as células das defesas, os glóbulos brancos, tá? Tudo depende da instalação, se é aguda ou crônica. Se é aguda, infelizmente é questão de dias, tá? Então, geralmente os sintomas começam com fraqueza, cansaço, aumento do risco de infecções, sangramentos, tá? Agora, se tem pacientes que têm leucemia crônica, já é de dias, de meses, de anos até. E às vezes é só em um exame de rotina. Pois é. A leucemia, ela é diferente da anemia e de outras doenças do sangue. A anemia é o primeiro passo para se ter uma leucemia? Não, a anemia, na verdade, ela é um sintoma. Ela é um sinal de algo que não está normal, tá? Então, esse algo que não está normal pode ser uma leucemia, mas a anemia, as principais causas são ainda a carencial, que é a deficiência de algumas vitaminas, como ferro, B12, folato, há também pelo excesso de perda de sangue. Então, nem toda anemia tem a ver com leucemia, mas sim, toda leucemia vai ter um quadro de anemia. A gente vive numa fase da vida em que as pessoas elas estão priorizando muito ter um corpo bonito, esteticamente estarem bem. Sim. Porém, aí às vezes deixa de fazer uma alimentação equilibrada, deixa de praticar uma atividade física mais intensa, porque o botox e outros procedimentos acabam saindo da pele se você pratica exercícios muito pesados. E aí desenvolve uma anemia. Nesse caso, é possível tratar rapidamente? A anemia? Isso. Uhum, sim. Então, assim, é essencial a prática de atividades físicas regulares, é essencial uma alimentação balanceada e diversificada, tá? Tudo isso para evitar quadros de anemia ao longo da vida, tá? Mas, quando o paciente tem um hábito de vida saudável, tem cuidados importantes, é importante sempre investigar um pouquinho mais por que está com anemia, por que está acontecendo tal alteração no organismo. Certo. No caso do tratamento da leucemia, de que forma ele se desenvolve? É possível tratar rapidamente e a pessoa ficar bem? Sim, então o tratamento visa sempre o subtipo. Se é uma leucemia crônica, o tratamento ele é crônico. Então o paciente geralmente vai tomar um comprimido e ao longo da vida vai melhorar os sintomas, ter uma qualidade de vida melhor, tá? São doenças que não curam, mas têm um bom controle, para ter uma vida mais normal possível. Já numa leucemia aguda, o tratamento ele é mais rápido de instalação, assim como a doença, e o nosso objetivo também é curar a doença, é um tratamento mais intenso, tá? Geralmente esses pacientes necessitam de internações, com quimioterapia de altas doses, tá? E às vezes o transplante de medula até.
Por que essa pessoa precisa ficar isolada, às vezes um período lá de 3, 4 meses, sem contato com ninguém? Então, o que acontece? A leucemia é uma doença que afeta a produção das células brancas, que são as nossas defesas. Então, quando tu tem uma doença da imunidade, tu fica suscetível a ter infecções. O paciente chega com essa suscetibilidade pela doença. E ao longo do tratamento, ela vai continuar suscetível a ter infecções por causa do tratamento. Então, se ele já é suscetível a ter infecções do próprio organismo, porque o nosso organismo, ele é contaminado, ele é colonizado, tá? Ao tirar toda a imunidade dele pelo tratamento, ele aumenta o risco dessas bactérias que vivem na boca, no trato gastrointestinal, se proliferar. Então, ele precisa estar isolado, tá? Principalmente para ele não ter infecções externas, tá? Então, esses pacientes necessitam de uma higienização melhor dos alimentos, da equipe toda estar paramentada, tá? Por isso, a necessidade do isolamento é essencial. E no caso de um transplante de medula, elimina-se totalmente a leucemia? Em que casos o paciente passa por esse procedimento? O objetivo do transplante é eliminar todas as células, sejam as dele e as da leucemia também, tá? Principalmente quando há indicações de doenças que não foram totalmente erradicadas ou de doenças que têm um prognóstico muito ruim, que tem a probabilidade de voltar. Então, o transplante ele é a principal indicação. Ao fazer esse procedimento, eu troco a medula dele, eu troco todas essas células de defesa, tá? Pelas células desse doador, tá? Com o objetivo se um dia a doença voltar, combater a leucemia. Pois é, e quais são os critérios para que uma pessoa faça um transplante? Principalmente dele ter um doador compatível, né? Então, há muitos pacientes que necessitam de transplante, mas eles não têm um doador compatível. Por isso, a importância de todo mundo se cadastrar no banco de sangue e ser doador de medula, tá? Segundo, além de ter essa compatibilidade, é necessário que o organismo dessa pessoa, ele tenha uma performance, que ele aceite esse procedimento, porque é um procedimento muito agressivo. Não é só 3, 4 meses de internação isolado, mas são quimioterapia, radioterapia de altas doses. Então, há muitos pacientes que podem até ter um irmão compatível, mas eles têm muita comorbidade, é um organismo que já tem vários problemas, como por exemplo cardíacos, que impeçam de ocorrer esse procedimento. E quando acontece a rejeição, mesmo havendo essa compatibilidade, por quê? Na verdade, quando há compatibilidade, é feito o transplante. Mas não é que há rejeição. Infelizmente, às vezes, mesmo sendo compatível, a medula nova não compreende que ela tem que matar a leucemia. Então, muitos pacientes se submetem ao procedimento, fazem o tratamento, só que a leucemia volta. Mas não deu certo o transplante? Não, não é isso. O transplante deu certo. Mas, infelizmente, a nova medula, ela não conseguiu entender que ela tem que combater aquela leucemia que infelizmente voltou. Então, às vezes, esse procedimento é um pouquinho mais complexo, não é só ter uma compatibilidade e aguentar o procedimento. É necessário também que a nova medula aprenda a combater a leucemia. Doutora, geralmente quando alguém na família tem, todo o restante da família se preocupa na possibilidade de também ter. Sim. É hereditário? Não, então a leucemia ela não é hereditária. Há fatores genéticos de heranças em que esses fatores aumentam o risco de ter leucemia, como algumas síndromes familiares, tá? Porém, há casos em que tu tem familiares de primeiro grau, irmãos, pais, que desenvolveram leucemia, tá? E por mais que existe uma probabilidade um pouquinho maior, ainda não é hereditária. O que se provou é o ambiente. Então, pacientes que tiveram, por exemplo, familiares que tiveram contato, um exemplo bem comum na nossa região é os pesticidas, sabe? Então, agricultores que trabalharam com muito venenos, então o pai teve, o vô teve, o primo teve. Tem mais a ver com o ambiente, com a ocupação, do que fatores hereditários que foi transmitido de um para outro, tá?
Mas por isso a importância dos cuidados, sabe? O fator ambiental é essencial. Quando eu falo, não é só o veneno, o derivado de benzeno, sabe? Mas é principalmente a tua alimentação saudável, tá? Hábitos de vida, como atividade física, evitar alimentos ultraprocessados, evitar e adquirir mais alimentos antioxidantes, principalmente as vitaminas, sabe? Então, hábitos de vida saudáveis é o essencial para prevenir qualquer neoplasia, inclusive a leucemia. Hoje a gente sabe que a medicina está numa evolução muito grande. Cada ano que a gente passa, se escuta novas tecnologias entrando, equipamentos mais modernos. Os exames genéticos, eles são uma novidade, porém eles já existem há um bom tempo. Através desses exames a gente pode detectar se vai ter leucemia? Então, tem alguns exames genéticos que eles auxiliam para entender o prognóstico, o tratamento, sim, mas também alguns painéis genéticos que tu tem uma suscetibilidade, se tu tem aquela mutação de desenvolver leucemia. Sim, eles têm uma lógica, mas muitos pacientes fazem esses exames e ao saber que tem uma possibilidade no futuro de desenvolver, de ter uma lesão, eles mais se apavoram e se assustam e no final vão ter outras doenças que não tem nada a ver com a leucemia. Então, até que ponto é essencial submeter a esses exames? Então, eu vou te dar um exemplo. Eu acho que é muito válido, principalmente pacientes jovens que têm familiares que desenvolveram certas doenças. Por exemplo, câncer de mama, câncer de intestino, menos de 30 anos, menos de 40 anos. Eu acho que é válido os familiares fazerem isso, tá? Porque há alta probabilidade de tu ter também, tá? Agora, para a leucemia, como ela é uma doença muito heterogênea, se tu descobre que tu tem uma suscetibilidade de 10% de leucemia, tu vai ficar, ai meu Deus, quando que eu vou ter a leucemia? E nem sempre vai acontecer isso, sabe? Por ela ser tão heterogênea e pegar todas as faixas de idade, desde a criança até o idoso, eu acho que esses exames não seriam muito válidos, fora que o custo é bem alto. Verdade, não adianta a gente procurar problema onde não existe, né? O mais importante é ir para uma academia, é tomar bastante água, é praticar a nossa fé. Então, eu acho que o ambiente do paciente, assim, que ele vive, ele é muito mais importante do que um exame, tá? Para prevenir algo que não existe, para descobrir algo que não existe, na verdade. É verdade. Muito bem, a gente está apresentando nosso programa Viver com Saúde, a gente vai fazer uma pequena pausa e já retorna. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Volta às aulas é no Master Supermercados. São muitas opções em cadernos, mochilas, canetas, lápis de cor, jogos educativos e muito mais. Venha conferir e o melhor. Toda a linha de material escolar em até 5 vezes sem juros. 5 vezes sem juros. Volta às aulas é no Master Supermercados. Tá no Master? Tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Escolha investir em seu futuro com a promoção Eleva Capital da Unicred. A cada R$ 250 investidos em capital social, você concorre a prêmios incríveis. Imagine ter em casa uma adega para seus vinhos favoritos, uma cervejeira ou uma Smart TV para os momentos especiais. Ou ainda ter a chance de concorrer a uma BMW X1. Promoção Eleva Capital da Unicred. O seu futuro mais próspero. Participe! A união de um sonho com coragem de empreender, vencer e construir fez hoje ser uma referência em farmácia de manipulação em Erechim. Uma história de excelência escrita todos os dias. Com isso, criamos experiências, ideias e fórmulas com um único propósito: sua saúde e bem-estar.
Completamos hoje 25 anos de aprendizado, trabalho e dedicação. Uma empresa com alma e coração. Somos muito gratos a vocês, clientes, colaboradores e fornecedores. Santa Essência Farmácia de Manipulação. 25 anos. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos falando aí sobre o Fevereiro Laranja, esse mês importante aí que a gente trata das doenças do sangue. E quando a gente fala de doenças do sangue, não é apenas a leucemia que nos preocupa. Existe uma série de doenças aí que precisam da nossa atenção, do nosso cuidado, para não se transformar de repente numa leucemia. E lembrando que o nosso programa tem o oferecimento da Santa Mônica Imagem. Este mês, aproveite para fazer os seus exames de imagem. A Santa Mônica trabalha com alta tecnologia, com a inteligência artificial que dá muita clareza nos exames. Então, agende o seu exame. E também a Santa Essência Farmácia de Manipulação, que já está há 26 anos aí no mercado, aí trabalhando com toda a linha de produtos manipulados. Está aqui conosco a doutora Caroline Fusinato Molin, que é hematologista, e a gente está falando aí justamente sobre isso, essas doenças do sangue. Não é porque alguém da família teve uma leucemia que a gente tem que se apavorar e achar que tem que já começar a fazer um tratamento também, né, doutora? Isso aí. A prevenção é essencial. Pois é, doutora, algumas pessoas, quando tem a leucemia lá na infância, fez o tratamento, ficou bem, ficou ótimo, passou lá 10 anos, 15 anos, 20, desenvolveu de novo. É o mesmo tratamento? É diferente a leucemia de criança e de adulto? Sim, na verdade, o subtipo pode ser o mesmo, tá? Porém, o organismo já não é o mesmo, né? Um paciente jovem, uma criança, incrivelmente ela tolera melhor o tratamento. Então, as doses da quimioterapia geralmente são mais altas e o paciente responde melhor, com menos para efeito. O adulto é diferente. Se a mesma pessoa teve uma doença aos 10 anos, dando um exemplo, e a doença voltou igual aos 40 anos, é possível submeter ao mesmo protocolo, claro, com diferenças das doses, tá? Agora, se o paciente teve uma doença 6 meses atrás, a doença voltou, a mesma doença, dificilmente a gente consegue manter o mesmo tratamento, porque ele já não segurou muito, ele já não funcionou por um longo período. Então, essa mudança dos tratamentos visa também o tempo que a doença conseguiu ter o controle. Verdade. Geralmente, quando alguém na família tem uma leucemia, rola um desespero meio que geral. Sim. A pessoa busca diversos tipos de tratamento para agregar com os tratamentos já indicados pelo hematologista, pelo oncologista. Isso é saudável, misturar às vezes tratamentos? Então, Sandra, eu oriento até os pacientes buscarem sempre uma segunda opinião, outros tratamentos, e eu respeito muito, tá? Especialmente na fase em que o paciente se encontra. Por exemplo, tá? O paciente está numa fase em que o meu tratamento já não foi efetivo 100%, em que o paciente já submeteu a transplante e a doença, infelizmente, não foi embora. Então, nessa fase, eu deixo muito livre o paciente buscar tratamentos alternativos, porque o que eu recomendei, que é o que está escrito, já não foi tão eficaz. Então, por que não aceitar a ideia dele, sabe? São pacientes que eles ficam muito tempo com a gente, então a gente já cria um vínculo que a gente já pode ter essas conversas. Mas voltando assim, teve o diagnóstico hoje de leucemia e o paciente gosta de me explicar de um outro tratamento que ele ouviu, ou que ele gostaria até de uma outra opinião profissional. Eu acho que isso é muito válido. É o respeito, porque se eu estou dizendo que tu tem um câncer, que esse câncer é agressivo e que tem uma possibilidade de tu até falecer desse tratamento ou dessa doença, tu também gostaria de ouvir de outro profissional, tu também gostaria de ter certeza que o que eu estou indicando é o melhor, sabe? Então, quando acontece com a gente também pensa assim. Então, eu acho que é sempre válido ter outras opções de tratamentos, outras opiniões. Só que quando eu percebo que o paciente, ao buscar várias opiniões ou ao buscar muitas opções de tratamento, isso não está levando a lugar nenhum e ele não está fazendo nada, eu também consigo interromper isso, sabe? Então, tudo isso vai do vínculo, do que a pessoa compreende, sabe? A cura é efetiva numa pessoa que tem leucemia, que teve leucemia, ou ela vai ter que fazer exames a vida toda?
Assim, ó, as leucemias crônicas não têm cura, né? Então, esses pacientes vão ter que tomar comprimido pro resto da vida e vão ter que ter acompanhamento pro resto da vida, tá? Mas são doenças que, como são crônicas, têm uma expectativa de vida maior. As leucemias agudas, todas elas têm cura. Então, a gente acompanha eles por 5 anos. Se em 5 anos a doença não voltou, obtiveram a cura, a princípio, eles estão livres. Mas como esses pacientes ficam muito tempo contigo e, infelizmente, pelo próprio tratamento desenvolve outros problemas de saúde, então esses pacientes continuam o acompanhamento. Mas até esses 5 anos fechar, há muita coisa acontecendo, entende? Verdade. Quimioterapia, radioterapia, enfim, existem N tipos de tratamento. Aqui em Erechim a gente faz todos esses tipos de tratamento ou é preciso mandar ainda pessoas para Porto Alegre, para Passo Fundo para tratar? Então, na verdade, nós não temos transplante de medula, né? Então, o transplante de medula, hoje, no Rio Grande do Sul, é feito somente em Porto Alegre e Santa Maria, tá? Seja o halogênico, que é aquele meu para ti, ou aquele autólogo, que é de mim para mim mesmo, sabe? Então, todos os pacientes que têm essa indicação, eles têm que sair de Erechim. Agora, a químio, a rádio, a imuno, a terapia-alvo, todas temos na nossa cidade. Se fala muito em ensaio clínico. O que é o ensaio clínico, doutora? O ensaio clínico ou pesquisa clínica é a mesma coisa, tá? Seria submeter o paciente a drogas novas, que ele não é cobaia, tá? São medicamentos, drogas que já foram testadas, que têm uma funcionabilidade, tá? E que tu poderia testar novamente em uma população maior, tá? Geralmente a gente indica para pacientes que já fizeram o tratamento convencional e esse tratamento convencional não se mostrou tão eficaz. Ou até pacientes que é indicado tal tratamento, mas é sabido que esse tratamento ele pode não funcionar lá no futuro, então esses pacientes também a gente indica fazer um ensaio clínico. O ensaio clínico, a pesquisa clínica, tem na nossa região, tem em Passo Fundo, tem em Caxias, em Bento, em Porto Alegre, tá? Tem pacientes que a gente encaminha para outros lugares, até fora do país, tá? E às vezes o ensaio clínico, há também um jeito de conseguir essa medicação e o paciente tomar aqui em Erechim, tá? Então é possível ou mandar o paciente ou vir a medicação, tá? Acho que o ensaio clínico é muito válido nesses pacientes. Só que, infelizmente, as leucemias agudas, por serem uma doença muito agressiva e muito rápida a instalação, às vezes os pacientes não têm critérios para entrar já no ensaio clínico. Todas as pessoas se adaptam bem a fazer uma quimioterapia agressiva ou ela tem um sintoma adverso muito forte? Sim, nem todo mundo é igual. Assim como a doença não é igual, o organismo não se adapta direito. Então, primeiro, tu tem que saber quando indicar a terapia agressiva. Pacientes jovens, pacientes sem comorbidades, crianças, sempre vão aguentar uma terapia muito mais do que um idoso. Um exemplo, tá? Mas, segundo, esses pacientes geralmente têm os sintomas muito parecidos. Desde a queda de cabelo, a náusea, o vômito, o mal-estar, a mudança da coloração da pele, tá? Então, os sintomas são praticamente iguais com todo mundo, porém a intensidade que muda, tá? Não só pela característica da medicação, mas pela característica do organismo. Há pacientes em que fazem tratamento, tu encontra eles na rua caminhando, que não tem nada. Há outros pacientes que não conseguem sair do hospital de tão intenso que são os sintomas. Pois é, hoje a gente sabe que muitas das doenças elas são causadas pela nossa alimentação, pelo nosso estilo de vida. Porém, cada vez mais a indústria usa produtos químicos muito forte, até mesmo para limpeza dentro de casa, que a gente às vezes acaba estando em contato. Aquelas receitinhas milagrosas para fazer uma limpeza em casa, às vezes é uma explosão de produto químico que a gente está ingerindo aquilo. No decorrer do tempo, isso pode agravar nossa saúde e trazer um risco maior. Com certeza, porque são solventes, sabe? Então, derivados de tinta, de thinner, soda cáustica,
todos, o fato de tu inalar eles, de tu manipular eles, tu a longo prazo, porque a gente não vai limpar a casa um dia, a gente vai limpar várias vezes, tá? A longo prazo, tu fica exposta a isso. E essas substâncias a longo prazo que vão lesionando o nosso DNA, tá? E sim, isso vale para os alimentos. Aquele fast food, aquela alimentação ultraprocessada, é isso que vai prejudicando. Por isso que é essencial, tá? Evitar quanto mais a gente pode esses produtos, tanto para ingerir como para manipular. Isso vale muito para os produtos de beleza, né? A gente, cada vez mais, cabelo, maquiagem, a gente esquece isso. Então, quanto menos conservantes, melhor. Como a gente vai viver, a partir de agora, uma vida mais saudável, rodeado de tanto químico em todas as áreas, inclusive nas medicações? É, por isso que eu sempre falo que a melhor farmácia é a feira, tá? Então, assim, ó, tudo que vem da natureza, que é menos manipulado, como as frutas, verduras, o legume, isso é o essencial para nós, sabe? Nós temos que ter hábitos mais saudáveis e, acima de tudo, buscar o que é melhor para o nosso organismo. Não é porque para ti foi melhor tal produto ou tal medicamento do que para mim, sabe? Mas sim, se a gente começar a ficar, ai meu Deus, esse rótulo, esse produto tem isso, a gente também não pode enlouquecer. Tudo é um equilíbrio, Sandra, tu entende? Então o equilíbrio não tem problema no final de semana a gente comer um pouquinho mais, tá? Ou a gente beber álcool, mas isso não pode ser diariamente, tá? E há hábitos que a gente não precisa mais na nossa sociedade, como por exemplo o cigarro. O cigarro é uma coisa que não agrega, já está mais do que provado que não faz bem. Então, para que continuar fumando, sabe? Então, isso é uma coisa que não é necessária. A atividade física já foi mais do que provada que é necessário. Mas então, por que as pessoas insistem em ser sedentárias, sabe? Então, eu acho que um básico bem feito, desde uma alimentação, uma atividade física, sabe? Dormir bem, e trabalhar o nosso espiritual também, não é só o corpo, é a mente, sabe? Então, acho que isso é essencial para uma saúde melhor, o equilíbrio. Como a gente, ser humano, pessoas normais e saudáveis, devemos nos portar diante de um paciente que está com leucemia, que de repente já não tem mais esperança de vida, e às vezes uma palavra vai fazer diferença. Como é que a gente se comporta e quais são as orientações, e até mesmo para a família que às vezes não sabe para onde ir, o que fazer? Então, essa parte ali, tudo depende muito da crença da família e do paciente, tá? Mas, acima de tudo, eu acho que é a empatia e a compaixão. Então, se colocar no meio daquele paciente, tá? Ele já tem um sofrimento. Então, tu não precisa chegar lá com notícias mais tristes. O fulano também teve e morreu, sabe? Tu teve isso só porque tu não fez isso, entendeu? Então, julgamentos, trazer notícias tristes, experiências ruins, é uma das coisas que eu sempre oriento que não aconteça, tá? Outra coisa, tu tá lá, tu não tá bem já contigo, tu tá com dor, tu já tem um prognóstico ruim, o teu tratamento já não tá sendo eficaz, e daí ficar vendo coisas que não agregam, tá? Como problemas da política, como briga de vizinho, sabe? Até lendo uma leitura que é desnecessária. Então, assim, tanto para o paciente como para a família, notícias ruins não é só notícias, aspectos, visões, eu acho que isso, ambientes pesados, é essa a palavra, tá? Então, os ambientes pesados são desnecessários neste momento, tá? Então, assim, se tu tem um familiar, um conhecido que está passando por um processo desses, que é doloroso, lembra que, acima de tudo, é doloroso para a pessoa que está passando, porque ela está sentindo a dor física e ela está tendo o medo e a angústia. Então, nós, ao redor dela, temos que trazer o que for de melhor, tá? Então, isso vale como palavras, gestos, sabe? E, às vezes, o melhor que a gente pode fazer é rezar para aquela pessoa, tá? Então, o grupo de oração, rezar, desejar o bem, passar energias boas. Às vezes, só é o que nos resta, mas é suficiente e é muito importante. E também não desanimar, né? Porque o médico, ele tá ali, ele tá vivendo a doença juntamente com o paciente. Então,
ter fé, acreditar que aquela ciência, ela veio para te ajudar e não para te destruir, porque algumas pessoas dizem, a quimioterapia trata o problema, mas causa outro. Não é bem assim. Não é bem assim, sabe? E diante de uma doença tão agressiva, o nosso objetivo é tratar esse problema, porque esses pacientes às vezes não vão ter chance de ter outro problema, entendeu? Então vamos resolver esse e depois a gente pensa no outro, sabe? Mas sim, o importante é acolher o paciente como um todo, tá? Isso é o essencial. Doutora, obrigada por estar aqui, parabéns pelo teu trabalho sensível que tu tem realizado. Às vezes a gente está pela cidade e escuta as pessoas falarem com tanto amor da forma com que tu atende, com que tu recebe no consultório. Isso é o diferencial, é olhar o paciente com carinho e entender, se colocar no lugar dele. E tu tens feito isso com dom de Deus, assim, é tão bonito a forma com que você atende e cativa as pessoas, que a gente só tem que te agradecer por você estar aqui com a gente. Ai, obrigada, Sandra. É um prazer, tá? Obrigada. E a todos vocês, nossos apoiadores, a Unimed, a Unicred, a Santa Mônica Imagem, o Master Supermercados e a Santa Essência Farmácia de Manipulação, uma boa noite. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem, confiança no diagnóstico por imagem. Volta às aulas é no Master Supermercados. São muitas opções em cadernos, mochilas, canetas, lápis de cor, jogos educativos e muito mais. Venha conferir e o melhor. Toda a linha de material escolar em até 5 vezes sem juros. 5 vezes sem juros. Volta às aulas é no Master Supermercados. Tá no Master? Tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Escolha investir em seu futuro com a promoção Eleva Capital da Unicred. A cada R$250 investidos em capital social, você concorre a prêmios incríveis. Imagine ter em casa uma adega para seus vinhos favoritos, uma cervejeira ou uma Smart TV para os momentos especiais. Ou ainda ter a chance de concorrer a uma BMW X1. Promoção Eleva Capital da Unicred. O seu futuro mais próspero. Participe! A união de um sonho com coragem de empreender, vencer e construir fez hoje ser uma referência em farmácia de manipulação em Erechim. Uma história de excelência escrita todos os dias. Com isso, criamos experiências, ideias e fórmulas com um único propósito: sua saúde e bem-estar. Completamos hoje 25 anos de aprendizado, trabalho e dedicação. Uma empresa com alma e coração. Somos muito gratos a vocês, clientes, colaboradores e fornecedores. Santa Essência Farmácia de Manipulação. 25 anos.